Olá. Infelizmente tem um problema no vídeo, né? A gente estava conversando sobre a fórmula, né, de Einstein. E na realidade eu fiz ou tentei fazer uma fórmula derivada de Einstein. Não sou matemático, não sou físico, como eu já falei, mas eu quis passar para linguagem da matemática, das fórmulas, o meu entendimento sobre a formação da matéria bariônica a partir da energia, tá? Então tá lá, eu vi que eu tenho que corrigir até um fator que a gente vai verificando, né? Que ficou faltando aqui, né? Que é a fórmula do Einstein, equivalência energia matéria, matéria energia. Eu fiz um ajuste aqui, segundo o meu entendimento, sobre a formação da matéria, né? Porque ali tem energia, né? Equivalência. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E a formação da matéria seria o inverso. Ou a formação da matéria e o inverso seria a libertação da energia no sistema. Aí eu coloquei a fórmula aqui, essa fórmula, a formação da matéria, é M, que é massa, é igual a E, energia, vezes C ao quadrado. Só que eu esqueci de colocar aqui outro C, antes do E, de energia. A massa é igual a CE, vezes C ao quadrado, sobre delta G e delta T. Seria mais ou menos essa dinâmica, né? E aí seria necessário ver se realmente essa fórmula. Mas a matéria ela é formada a partir da energia no universo a partir dessa fórmula aí. Se quem fez a fórmula estava querendo entender isso aí, que eu acho que sim, fica perfeito. Só que faltou esses fatores aí, delta T e delta G, tempo e gravidade, para formar a matéria. Tem um postulado que eu falo sobre o tempo. Esse postulado, ele fala o seguinte: o tempo é uma grandeza abstrata que está intimamente ligada à formação da matéria. Sem ela, sem a matéria, o tempo deixa de ter função concreta e ou abstrata no espaço e universo.
Quer dizer, o tempo é uma grandeza abstrata. E o tempo só passa a valer para a formação daquela matéria a partir da sua constituição. O tempo, ele vai valer para aquela matéria desde o começo até sua destruição e retorno ao estado primordial da matéria, que seria combustível energético, que ele volta. Enquanto ele não volta, a física está valendo, né? Aquele que a energia não pode ser destruída, né? Não pode ser criada ou destruída, e sim transformada. Mas pode, é outra coisa que vai ter que mudar. Porque quando a matéria é destruída, a energia, ela volta para o estado primordial como combustível energético. E aí essa energia, esse combustível, ele promove o trabalho, porém ele está no estado latente, no estado primordial, exercendo apenas, pelo meu entendimento, uma função, trabalho. Isso quando existe matéria, né? Quando interage com a matéria. Sem a matéria, ele fica em estado de latência, estado de repouso. Energia em estado de repouso. É o combustível em estado de repouso. Combustível energético. C energético. Mas com esse postulado do tempo, o que é o tempo, a gente já consegue quebrar um paradigma, que é do Big Bang. Ora, se o tempo está ligado à criação e formação da matéria, então o tempo ele não é uma propriedade da matéria, mas ele está ligado à sua formação. Então, quebra o Big Bang, por quê? Porque o Big Bang afirma que toda a matéria, todos os elementos foram formados numa explosão única. E o que eu estou falando com esse postulado é que a matéria, ela é formada aqui, agora, neste momento, no universo, e é destruído neste momento no universo. Então nada foi construído de uma vez só. Nada. Até onde meu entendimento alcança, nada foi construído de uma vez só. Existe um fluxo de matéria e energia, combustível, energia, matéria, energia, combustível. O universo, ele trabalha com... Se está hoje existindo um fluxo maior de formação de matéria, é onde a gente explica tudo isso aí. A gente explica a constante cosmológica, explica os buracos negros estelares, explica o buraco, para mim, branco, ou buraco branco energético, hiperenergético, interestelar. Mais ou menos o nome deveria partir por aí, porque ali não tem, praticamente, a matéria tem energia, tem um combustível energético
que forma a matéria. A partir desses buracos hiperenergético intraestelar, né? Enquanto o outro promove a destruição da matéria, transformando ela em energia e voltando ao estado primordial, que é o combustível energético. Então tudo isso aí são eventos que acontecem e vários experimentos mostraram isso aí. Quando a gente vê os experimentos que são mostrados, sobre a teoria dos buracos negros, outra coisa que não existe a singularidade como, infelizmente, o outro cientista muito famoso é o Stephen Hawking. Brilhante. Porém, nesse caso, eu não consigo enxergar a singularidade. Depois eu vou explicar porquê, na lógica e no entendimento que a gente tem através dos próprios trabalhos. Não sou eu que estou vendo e estou sonhando que isso está acontecendo. Não, eu vejo nos trabalhos de vários cientistas, nas observações, nas fotografias, né? Que não existe a possibilidade de uma coisa incrível, né? O universo ele não para de trabalhar, existe sempre trabalho, sempre energia. Agora, difícil é enxergar o final, mas o caminho vai ser direcionado. Uma nova visão, se ela vai servir aí para a humanidade, não sei. Bem, primeiramente agora eu estou tendo só uma conversa assim, informal, não tem nada de colocar tudo certinho como se fosse trabalho científico, essas coisas. Eu não pretendo, eu pretendo conversar, expor os caminhos. Claro que vai ter que ser demonstrado através de outros trabalhos, né? Através de algumas fórmulas. Vou precisar de ajuda, claro. Não sou Albert Einstein, eu não sou, nem pretendo ser. Mas tem uma visão, eu creio que até bem parecida. Eu estava achando ele assim. Esse é para mim o irmão mais velho. Em relação ao pensamento, a criatividade dele, memória fotográfica, como é que ele imaginava tudo aquilo ali. Eu fico imaginando como é que ele descobria, como é que ele. Que antes dos cálculos tinha que existir um pensamento anterior. Tinha um pensamento, depois desenvolvia os trabalhos dele. E a mente dele é fantástica, né? Eu, pelo menos, aprendi a admirá-lo. Ainda admiro muito hoje, apesar de de não concordar com tudo que ele falou. E isso é bom, isso seria ideal para que a humanidade tem que questionar. Nem tudo que chega para ele, não é questionar gratuitamente, é claro. Mas a partir do momento que você vê um trabalho, vai na lógica, né?
vai na lógica e vê que não bate alguma coisa, vamos questionar o porquê não está batendo, ou o entendimento nosso foi errado, mas você tem que questionar. Agora, para chegar, eu acho, onde eu cheguei assim para questionar, tinha que partir de um princípio. Eu acho que eu tive sorte sobre esse princípio. Por quê? Porque eu consegui pegar o fio, como se diz, né, no popular, o fio da meada. A partir do fio da meada, todos os outros acontecimentos vai ficando mais fácil. É como se você queresse aprender a andar de bicicleta e de repente você pegar essa bicicleta, aprender, daqui a pouco você está. Foi isso que aconteceu. Eu não sou gênio, eu apenas raciocino, questiono, coloco informação na mente, processo essas informações, vem novos questionamentos e tentamos chegar a uma conclusão. Se não existe uma conclusão lógica, acho que não bate, não fecha. Por quê? Não fecha porque o universo, pelo meu entendimento até agora, o universo é muito lógico. Muito. O certo, para que as coisas comecem a ser entendidas, é começar, claro, fazendo alguns tópicos, né, alguns vídeos iguais a esse, começar com o que é a gravidade. O tempo, eu já expliquei o que é o tempo. É a grandeza abstrata que está intimamente ligada à criação e à destruição da matéria. Pois sem a matéria, o tempo deixa de ter função concreta e abstrata no espaço e no universo. Isso aí quebra o paradigma do Big Bang. Quebra. Ele disse que começou toda os elementos de matéria que tem no universo começou num ponto só. Não existe. Isso aí sai fora até da lógica, da física, da... Vamos tentar quebrar também outros paradigmas, né? O paradigma não, mas assim, crença que o homem é fixado como era fixado na questão de ser o centro do universo. O homem, ele, quando pega alguma coisa, algum entendimento que ele acha que é a solução para tudo, tipo, uma nova mensagem foi recebida de mais 2908. Tipo, matéria escura. Porque o homem adora a matéria. Nem tudo no universo, ao contrário. O universo é formado principalmente, na maior parte da sua composição, de combustível energético. A partir do combustível energético é que se forma a matéria bariônica. E todos os mecanismos da formação da matéria bariônica a gente está vendo hoje no universo. Formação da matéria, os elementos químicos, biológicos, estão sendo formados e sendo destruídos hoje, agora, no universo. Esquecer esse negócio do Big Bang, porque vai ficar preso no Big Bang. Daqui a 100 anos não sai. Então, eu pretendo
daqui para frente, abordar por tópicos, né? Começando com... É difícil, porque a gravidade, ela não é tão simples como as pessoas dizem. Não, o espaço-tempo é um tecido, né? Não é só isso. É engraçado como as pessoas falam, lá no espaço os astronautas estão na gravidade zero. Não existe, aliás, existe um ponto só, gravidade zero. Pode existir. Existe lá no espaço, onde os astronautas estão, a microgravidade, porque é de acordo com a quantidade de matéria de cada estrutura. Então, a gravidade é um dos pontos fundamentais, ela vai agir de acordo com o peso atômico, a massa. Então ela é dinâmica, ela é seletiva. Se não fosse assim, o universo não existia. E a gente vai compreender isso. A partir do momento que você compreende o que é a gravidade, do que ela é formada, do que... como são formados os elementos, né? Porque tem... Não, são formados na explosão no interior de estrela. Mas não diz como, qual é a dinâmica dessa formação. Porque a pressão da gravidade, como é que a pressão atua na formação das estrelas lá nas nebulosas? Acreção. Esqueça essa palavra de acreção. Não existe acreção para a gravidade. Existe... É como dizia um senhor, que eu vi um vídeo dele, sobre sobre o fenômeno, não sei se é fenômeno, sobre a teoria ilha, negócio assim, né? Onde a matéria é pressionada a se formar, a se, né, juntar, uma palavra mais simples, como se fosse uma ilha mesmo. Existe a luta entre forças. Existe a luta na formação da matéria, na modelagem da matéria, nas formação das estruturas complexas, estruturas simples. Existem lutas de forças. Desde o combustível energético, até a formação dos elementos químicos, dos elementos dos átomos, dos gases nobres, dos elementos mais pesados da tabela. Tudo aí existe lutas entre forças. Não existe esse negócio de acreção. Matéria, até aquele cálculo de Isaac Newton, né, que é a distância do quadrado, então, pode estar até certo, bate, porém a dinâmica é diferente. Corpo maior, a gravidade está agindo sobre os dois, só que o menor ser empurrado. Efeito ilha, o efeito ilha. Quem falava muito é
JC, né? JC Mello. O efeito ilha. Mas quem faz esse efeito ilha é a gravidade. É como é diferente. Muita gente hoje se tem um entendimento de que quem faz a gravidade é a matéria. A matéria é vítima da gravidade. Isso é né, para dar um contexto mais informal. Ela é vítima. Ela sofre ação. Tem reação, mas sofre ação. A matéria, ela sofre ação da gravidade. A gravidade está no universo todo. Outro tópico que eu vou falar é sobre a catástrofe do ultravioleta. Onde tem os gráficos, né? Onde quanto mais se aproximar do ultravioleta, mais tendia para o infinito. Eu fiquei alegre, ao mesmo tempo fiquei triste, porque os cálculos do cientista alemão, se eu não me engano, estava certíssimo. Certo. Ele descobriu algo super importante sobre a catástrofe do ultravioleta. E ele sabia que os cálculos dele estavam certos. Ele morreu sabendo que estava certo. Mas não sabia o porquê. Mas ele estava certo. E eu vou explicar o porquê ele estava certo. Então, o universo, ele tem dessas coisas aí que nos deixa um pouco principiantes, né? Acho que principiante, que todo mundo, por mais cientista, por mais tecnologia, por mais, né, ciências que você emprega no meio, mas o universo ele dá um show. E isso eu aprendi e não vou esquecer não. Ele pode estar dando até show em mim, como agora que eu vi sobre os elementos que formam a gravidade. Existe um fator que eu não estava, e que é muito importante, e que agora eu vou ter que voltar um pouquinho e reformular. Mas o universo não engana. Isso que eu estou falando do efeito Wheeler tem muito a ver com a formação dos planetas, das estrelas. Eu estava até conversando com alguém no Facebook, eu acho que se é alguém da área, né, que entende muito mais do que eu, 10.000 vezes, sobre o efeito do Sol. E quando ele está na máxima, se eu não me engano, ele diminui. O diâmetro dele diminui. Quando ele está na mínima, ele expande. Pouca coisa. Ele falou? Pouca coisa diminui quando está na máxima. Está na mínima, ele expande. Isso aí é uma das provas do que eu estou falando em relação a gravidade se explica. Não é só essa não, tem várias coisas que explicam.
E quanto mais ação tiver, mais a gravidade vai reação. Ou reação e ação. Entendeu? Quanto mais energia tiver, mais ação da gravidade vai existir. Quanto maior o peso molecular, ou peso atômico, mais a gravidade age na formação dos elementos. Quanto mais energia tiver um elemento, mais o efeito da gravidade vai atuar. É claro que depende de várias variáveis da dinâmica, é isso que a gravidade não é aquela coisa fixa, não, que tem peso, cai, não é assim. Sim, é muito fácil, o universo não é tão simples. É como outra frase que eu tenho que diz: o universo, na sua essência, é bastante simples. Aliás, o universo, na sua morfologia, é bastante simples. Mas, na sua essência, é infinitamente complexo. A essência do universo é difícil. Sua morfologia é simples. Sua essência é complicada. Então, eu pretendo depois ir falando por tópicos, né? Porque uma coisa vai facilitar o entendimento de outras. E despertar o cientista, a humanidade, para a discussão de um novo caminho. Ou ajustes, né? Ajustar esses caminhos. Porque muita coisa foi feita. Até agora eu fico de boca aberta quanto avanço a ciência, a astrofísica, né, os campos da ciência que estudam o universo avançaram. Mas tem que ser feito ajustes e quebra de paradigmas para que a coisa volte para a lógica, prossiga nela. Que o universo, as leis do universo, é lógica. Não é? Então eu pretendo, se tiver mais tempo, organizar em tópicos, né? Tem que preparar, porque afinal de contas não é só comentar, né? É argumentar e mostrar com o trabalho dos próprios, né, da atualidade, que o que eu estou falando tem fundamento. Não pretendo organizar em tópicos. Né? Começando pela definição do que é
a gravidade em toda a sua plenitude, porque muita coisa já foi descoberta, mas não é só isso. Foi descoberta a ponta do iceberg do que é o universo, das leis do universo, da compreensão que você tem que ter. A partir daí, aí nós vamos testar através dos conhecimentos que nós e os senhores têm sobre o tema, testar esse caminho. Em cima da formação dos planetas, em cima da dinâmica desses planetas aqui do Sistema Solar, de outros mundos, né? Dos buracos negros no centro das galáxias, né? Dos buracos negros estelares. Vamos testar em todos. E toda vez que eu testo, né, não dá errado, dá certo, mas é bom outras pessoas fazerem isso para ver. Eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser. Eu tenho uma visão, eu tenho um caminho, eu tenho uma direção e que quero mostrar essa direção. Quem sabe contribuir de alguma forma para que a gente enxergue, porque inclusive os astrônomos, eu tenho visto cada foto dos astros, das galáxias, através de vários filmes e várias técnicas, né? E vocês vão ver vocês vão ter uma visão diferente a partir do momento dessas explicações. Como é que eu vejo uma galáxia? Eu não vejo simplesmente como as pessoas descrevem ali. Por trás daquela foto, daquela até de ilustrações a partir de elementos verdadeiros, se faz as ilustrações, ela tem um significado, tem uma explicação, tem uma dinâmica, tem tudo ali por trás. Por exemplo, a galáxia Sombreiro, né? Ela ali traz tantas informações, as nebulosas traz tantas informações. Desde a sua origem, a formação das estrelas, então, as observações, a partir do momento que você tem conhecimento, você tem elementos que lhe abram a visão, você vai enxergar coisas que antes você olhava para aquele astro, aquela galáxia, e vai ver a realidade de como o universo trabalha, de como ele é. Que provavelmente pode existir, né, em relação às galáxias, até matéria escura. Não,
Tem um amigo aí que fala sobre o. Não sei se é o hidrogênio, não. É hidrogênio superfluido, né? Isso aí pra mim não interessa muito. Falaram muito sobre o éter, né? É assim, não conseguiram provar, tá? Mas eu não. O éter pra mim soa como coisa química, né? Porque eu acho que o nome tem que ser muito próximo da propriedade das coisas. Aí não. Sonoridade assim, até me leva. Não gosto muito. Mas é coisa minha mesmo. Então, eu pretendo depois fazer outros vídeos onde eu vou discorrer. Se tá, porque tem que. Né? Eu tenho que explicar. O bom seria, que eu não sou muito bom na área da informática, mas o bom eu vou procurar alguém que saiba mais na área de digitação, de fazer uma apresentação mostrando a dinâmica daquilo que eu estou falando. Eu pretendo fazer, mas desculpe pelo último vídeo que deu um problema. Eu não sou muito bom de lidar com essa área de informática, de fazer vídeo. Eu só sei postar mesmo. Mas eu pretendo melhorar e tem que apresentar algo para vocês poderem visualizar o que eu tô argumentando. Ok. Até mais. Espero que a gente se veja em breve. Um abraço a todos.